Oi, gente, eu sou a Lúcia do Ouvi Dizer. Eu tô aqui com a Pri hoje para falar sobre The Idol com spoilers. Muitos spoilers. Muitos spoilers. Já começa deixando a gente meio impactado, né? Vendo Sim. a Lily Rose mudando de expressão a cada momento, a cada solicitação do fotógrafo. Ela tá fazendo uma sessão de fotos pro próximo álbum dela, né? Começa já com ela sendo famosa, e essa sessão de fotos é uma sessão bem intensa. Ela tá só de camisola, né? Uma camisola vermelha, linda. E o fotógrafo fica pedindo para ela fazer, faz uma expressão triste, uma expressão Vulnerável, sensual. vulnerável. E aí, quando pede para ela fazer uma pose vulnerável, uma cara vulnerável, ela chora. E o cara, que facilidade dessa mulher para chorar, pelo amor de Deus, porque não tem corte nessa cena. Exatamente. É uma sequência inteira dela fazendo caras e bocas. E eu fiquei chocada. Muito impactante. E a parte que ela começa a chorar, ela abre aquela camisola que parece um roupão, mas é um camisola, né? E assim, tá focado só no rosto dela, e quando ela começa a chorar, a câmera vai abrindo, né? Vai pegando um plano aberto que mostra mais da roupa dela, e ao mesmo tempo que ela tá chorando, ela tá sensualizando. Cara, eu fiquei chocada. De Eu verdade. também. Apesar de achar que esse tipo de foto é linda. Faz a gente questionar várias coisas, né? Muitas. Acho que logo nessa cena a gente já vê, né, a pulseirinha do hospital. Isso. E os produtores, o time dela em geral, né? Falando que se aquilo era legal, estava romantizando os distúrbios mentais, e eles falam, não, é isso mesmo, eles querem ganhar dinheiro em cima daquilo também. Que os homens de hoje em dia sentem atração por isso, por uma mulher vulnerável e tal. E aí, nesse ponto, a gente descobre que ela teve um surto, né? Realmente precisou ser hospitalizada e tal. E com o passar da série, a gente descobre que esse surto foi após a morte da mãe dela, que estava com câncer e tal. E ela ficou um ano parada, né? Depois desse surto que ela teve. E agora ela tá voltando. E falando em romantizar, né, os distúrbios mentais, isso não é uma coisa nova Não. na indústria fonográfica, né? A gente tem a Britney Spears aí, onde logo depois que ela teve o surto dela, lançou o vídeo Every Time, mostra a Britney Spears ali indo para o hospital depois de um surto que ela teve. Então, acho que a gente já lida com isso bastante. Agora a gente só está vendo como é por trás das câmeras, né? Esse clipe da Britney foi nos anos 2000, né? Foi quando, na verdade, isso começou a ser romantizado, né? E sexualizado Exatamente. também, na época, por conta dela ser uma sex symbol, né? Só que a gente Exatamente. não tinha muita noção antigamente de como era por trás das câmeras. E algumas séries, né, de agora vem trazendo isso. Já aconteceu com Euforia, que inclusive é do mesmo diretor de The Idol, então a gente vai ver bastante essa parte de bastidores, que é uma coisa que nesse primeiro episódio já falou muito como os produtores, assessores dela controlam a vida dela, né? Durante essa sessão de fotos, aparece uma foto vazada dela, né? Uma foto íntima, vazada, e eles tentam abafar tudo isso enquanto está rolando a sessão de fotos. Depois ela vai para o ensaio de dança do novo single e ela vê que tem alguma coisa estranha e não sabe o que é, porque eles estão tentando esconder isso dela. Durante a sessão de fotos também ela tenta expor os seios, né? Ela quer mostrar o corpo dela e eles não permitem. Tem toda uma burocracia se ela quiser mostrar o corpo dela, e ela discute isso, mas é o meu corpo, eu quero mostrar. Ela quer fazer o que ela quer, mas ao mesmo tempo tem um contrato de sensualidade, né? O que ela pode, o que ela não pode. E aí tem dos produtores ali dizendo não, ela não pode por causa do contrato,
precisa de 48 horas para esse contrato vir dizendo que ela pode mostrar certas partes. E aí o assessor principal dela diz, mas eu já paguei o aluguel dos fotógrafos, né? Já paguei tudo aqui do cenário. Não tem como esperar 48 horas. Faz esse contrato que ela assina depois. E aí, toda uma função, assim. Que ela não pode fazer o que ela quer, né? Ela tem que passar por papelada para fazer o que ela quer fazer com o próprio corpo dela. E aí, depois do ensaio e tudo, ela tá saindo para ir para a sauna com uma das dançarinas, que é a Jennie do Blackpink, que vai estar bem presente nessa série também. Uhum. E antes de ir, chamam ela, né, para fazer uma contenção de crise, para contar para ela, e ela diz: "Ah, eu achei que era muito pior", né? Então, tipo, ela não deu muita bola para a foto vazada. A cúpula dela é quem estava fazendo uma tempestade em copo d'água. Que a gente O que sabe que também é meio triste, né? Porque você tem uma coisa tão pessoal exposta para o mundo, só que você já está tão exposto ali, você já está tão acostumado, calejado com aquilo, e, ok, é só achei que isso. podia ser pior. E aí ela vai para a sauna, né, com a dançarina dela, e a dançarina já tinha convidado ela para ir para uma festa, né, para uma boate, e ela tinha dito que talvez não. E lá, depois dela saber dessa foto vazada, dela ficar com aquele sentimento, né, porque a gente vê que ela ficou chocada, que ela ficou abalada, mas ela tenta não transparecer. E aí ela resolve ir para essa boate. Nessa boate, o dono é o Tedros, que é o personagem do The Weeknd, e ele tem aquele olhar predador em cima dela, né? Totalmente. Ele já olha para ela e ele já está ali calculando tudo que ele vai fazer para chegar perto dela. Ela tá no camarote com os amigos, né? E ele faz sinal para o pessoal da equipe dele lá, dos barmans e tal, levar mais bebida para ela, né? Para o pessoal dela, até que ela vai para a pista e ele tá fazendo um discurso. E nesse discurso ele fala, né, em outras palavras, mas que ali dentro da boate dele, todos os pecados cometidos por quem está ali dentro ficam lá fora, porque ali é a igreja do pecado. Uhum. Logo depois desse discurso, ele faz de conta que é a primeira vez que ele está vendo a Jocelyn ali e diz: Nossa, é a Jocelyn na minha boate, eu quero dançar com você, posso dançar com você? E aí ele vai até ela ao som de Like a Prayer. Super emblemático, né? Muito. Temos aí Like a Prayer, que é uma música que na época foi considerada uma música terrível, porque juntava sensualidade e religião na mesma música. A Madonna foi a grande precursora do sex symbol feminino na música pop, né? Ela é a rainha, ela é a diva pop até hoje, né? Então, achei também bem emblemático, assim, terem colocado essa música. Depois disso, eles vão conversar na escada, né? Eles vão para a escada, eles começam um flerte, uma agarração ali, e a Assistente dela. melhor amiga Vai... e assistente vai atrás. Ninguém deixa essa menina em paz, meu Deus. Não, ela corta totalmente o clima, mas eles começam a conversar, né? E aí ela fala que ela não tá se sentindo bem com o novo single dela, que parece que ela não tá fazendo o que ela quer. Aí eles citam o Prince, que o Prince foi um grande ícone, né, da época dele, e que ele fazia o que ele queria e tal. E aí que o Tedros começa o plano dele, né? Porque você vê que ele já começa a entrar ali na conversa, citando o Prince, falando que a música pop não precisa ser rasa. Aí ela fala, tá bom, então eu só vou fazer música com o Prince. E, ironicamente, né?
E ele vê que ela está vulnerável, né? E ele, como um predador, viu uma presa totalmente vulnerável, ele diz, é aqui que eu vou ficar, né? Exatamente. Então ele já começa a fazer o caminho dele ali de não, você ainda não consegue ser como o Prince, mas você tem o potencial para isso. Pode E tá chegar lá. tentando. Exatamente. Eu acho que é uma cena bem importante, que ela passa rapidinho, mas ela é super importante para o que vai ser desenvolvido ali, né? Dentro Para o do seriado. andamento, né? Para o andamento geral da coisa toda. E Uhum. logo depois ela vai para casa, né? E tem uma cena de alto amor. Tem uma cena de alto amor, onde Onde ela pratica asfixiofilia. Então a gente já vê que ali vai ser pesado o ali negócio. vai ser pesado. Eu acho que eu nunca vi em nenhum seriado eles Não. usarem tanto numa cena de alto amor. E logo depois dessa cena, já vai para uma outra cena dela com a assistente e amiga, né? A Leia. Onde elas estão assistindo o filme, ela pergunta para a Leia o que a Leia acha da música. Mais uma vez, ela diz que não está feliz, que ela acha que é rasa, que não mostra o que ela está passando, o que ela está sentindo, não mostra o que ela quer ou o que ela é. A Leia diz: não, mas a música é perfeita, é boa para dançar, não sei o quê, com os amigos, lá, lá, lá. E não é isso que ela quer ouvir, né? Não, Ela quer não ouvir que a música dela é densa, que a música dela tem um significado. Aí ela repete a letra. E a letra é bem música pop boba. Então ela tá bem incomodada com aquilo. Ela quer se expressar de alguma forma, mas ela tá sendo mantida ali na caixinha e ninguém deixa ela se libertar, né? Exatamente. E E aí é isso ela que faz fala, ser perigoso, né? O sim, perigo é sempre aí. porque como a gente já escutou várias vezes até esse momento que ela teve um surto, ela ficar se privando de fazer o que ela quer, ou o que ela gosta, ou o que ela precisa fazer, pode causar outros surtos. Ela tá sendo podada da criatividade dela, da vida Na dela, vida dela. como E uma nesse artista ela precisa se expressar, né? Por aí que ela consegue lidar com os problemas dela, lidar com as dificuldades dela, os distúrbios mentais dela. Exatamente. E aí, logo depois, nessa mesma cena, ela fala para Leia que vai chamar o Tedros na casa dela. Aí a Leia diz: não, ele é escroto, né? Ele não é. E aí elas riem e tal. E ela realmente manda chamar o Tedros na casa dela. E essa cena é muito legal, porque isso para pessoas que já estiveram em relacionamentos abusivos, sempre tem aquela amiga que bateu o olho no cara e já falou para você: ai, aquele cara é esquisito. Não vai nessa, não, ele é estranho, não Deixa sei. quieto. Não tem uma vibe boa. Sempre tem. E nesse caso foi a melhor amiga que já sacou que tem alguma coisa ali naquele cara que é Não é legal. estranha. Não É é muito estranho. legal. É. E aí ele chega lá, quem recebe ele é a Leia, e ela diz que a Jocelyn está terminando de se arrumar para ele ficar à vontade. No ele ficar à vontade, ele olha todos os cantos, ele vê as câmeras, ele vê os alarmes, né? Exatamente. O que eu E ele acho. fica à vontade mesmo. Ele Ah, toma sim. o espaço para ele. Ele vai até o piano, ele vai no bar, ele cheira as almofadas, tipo, Gente, que coisa mais creepy que isso? O cara cara, tirar a almofada? um sofá de, sei lá, 5 lugares, cheio de almofadas atrás, e na frente ele tira uma almofada do encosto, bota do lado dele e começa a cheirar a almofada. E eu, que isso, gente? Exatamente. Era a almofada que ela estava meio sentada, deitada naquela cena De alto amor. de alto amor. É, tipo, É super creepy. Essa parte. demais, demais, demais. Se alguém tem dúvida que esse cara vai ser um psicopata, assista apenas essa parte.
claramente. Só essa, não precisa mais nada. Só essa. E ele ocupa muito espaço, né? Isso é muito de líder de seita, porque ele depois, no futuro, a gente já sabe que. Bom, é cheio de spoiler, né? No futuro a gente já Sim. sabe que ele vai ser um líder de seita, e isso é muito comum entre eles, né? Eles ocupam um espaço gigantesco, porque eles se sentem enormes, né? Eles vão liderar pessoas, eles são incríveis, acima do bem e do mal. Nessa questão da seita ou culto, né, que vem a ser, eu acho que é o Nexium, né, que tinha Eles comentado em off, se inspiraram no Nexium. inspirados no Nexium, e aí, naquela cena onde ele fala a igreja do pecado, eu disse, eles já inseriram o negócio do Já culto. inseriram. Oculto ali, mas eles inseriram. Exatamente. Sabe? Tem pequenas coisinhas ali que eles foram jogando, e que no futuro a gente vai terminar recolhendo os pedacinhos e entendendo melhor. Vai ligar uma pontinha na outra, né? Exatamente. Eu achei incrível eles estarem citando o Nexium, porque é uma seita que era muito ligada na sexualidade e tudo mais. Eles tinham lá uma hierarquia de escravas sexuais. Era uma seita bem bem pesada. Que ficou famosa por causa da Alison Mack, né? Sim. Que Sim. fazia parte da seita e tinha um cargo alto lá na seita. A gente sabe que foi inspirado, né? E que vão ter várias outras inspirações ainda na Nexium, em outras seitas também. Uhum. E aí, voltando ao episódio, eles estão lá bebendo e ela pergunta para ele assim: posso te mostrar minha música nova? Aí ele diz assim, tipo, tu tá louca para mostrar pro mundo, né? E ela diz: não, é porque todo mundo na minha volta mente. Quando você é famoso, isso acontece. Ou seja, ela quis dizer que toda a assessoria dela, tipo, só fala o que ela quer ouvir, não fala a verdade para ela. Então, ela quer alguém que ela não conhece, mas acha que pode confiar para escutar e dizer para ela se aquilo é verdade. Uhum. E aí eles descem até o estúdio, ela mostra a música e ele diz que a música é boa, mas a voz dela não é suficiente. É uma cena Exatamente. bem pesada que vem depois também. Que também é muito interessante, porque você vê que o predador ele entende muito sobre a presa dele. Uhum. Uma pessoa que não tem asfixiofilia, naquele momento, ela entra em pânico. Ia ficar desesperada, ia chamar a segurança e tudo mais. E o cara, ele é tão bom em ler as pessoas, porque eles são muito bons em ler pessoas, por isso que terminam virando líderes de cultos e tudo mais, de seitas, que ele sabe que ela vai ficar assustada, Mas não mas, vai entrar em pânico. mas ela não vai entrar em pânico, e aquilo pode até ser ligado para ela de uma forma sexual. E achei aquela cena tão poderosa. Sim, e aí ela tá de novo com a mesma camisola do início da série, né? A Exatamente. camisola vermelha das fotos. E aí ele tira o laço, né? Uhum. Coloca em volta do pescoço dele. E aí ele puxa a parte de trás da camisola dela e bota na cabeça dela. E aí ele ata com o laço. E ali ele diz que como a voz dela ainda não chegou aonde tem que chegar, ele vai mostrar para ela que ela pode. E ali ela tá com aquele treco na cabeça e ele diz, abre a boca. No que ele diz, abre a boca, ele tá com um canivete na mão e enfia aquele canivete ali e dá Fala para ela abrir a boca. Abre a fala, boca. abre a boca, aí ele enfia o canivete, dá o rasgo, assim, e diz, agora canta.
como quem diz assim, tem a parte da asfixiofilia, mas como quem diz assim, se tu tiver vendada, tu vai te soltar e vai cantar melhor. Uhum. Né? Sem os outros sentidos, tu vai entender e sentir melhor. Eu acho que Se você perde os outros sentidos, você vai na cantar com maneira, a alma, né? na maneira louca dele, ele acha que ele tá ajudando ela desse jeito. Totalmente. E na maneira louca dela, ela vai entender isso como uma ajuda. Vai, com certeza vai. E o que você achou da parte da sexualidade, assim, do seriado? Nesse primeiro episódio foi até moderado, né? A gente já viu pelos trailers que vem coisa muito pior. Uhum. A gente sabe, né, por notícias de que tiveram algumas cenas pesadíssimas que foram cortadas ou outras nem gravadas. Uhum. Mas por essas notícias, a gente já sabe que vai ser uma sexualização muito forte, né, da mulher. Porque Uhum. eles não Sim. podem fazer a sexualização do homem. A sexualização tem que ser da mulher e ela tem que ser vulnerável, né? Uhum. Então, Eu acho que também teve, de uma certa forma, uma crítica sobre como funciona, né, a sexualização feminina. com certeza. Porque em todos os momentos que mostra essa sexualização dela e tudo mais, tem a parte do videoclipe, que é super sexualizado, aquele monte de homem em volta dela. E na música fala que ela é maníaca, a tradução. Uhum. A Uma música freak. fala que ela é uma maníaca sexual, né? Na música. Uhum. Eles, tipo, são vários dançarinos e dançarinas, e aí chega uma hora que eles todos ficam em volta dela com as mãos e fazem um movimento de batidas do coração como libertação, né? Uhum. E aquilo ali, aquela dança toda, aquilo ali foi sexy sem ser vulgar na dança. É, A dança eu achei que ficou muito lindo. Muito, muito também lindo. achei. Achei que ela dançando ficou muito bom. Ficou Ela demais. parece um grande ídolo da música pop. Ela Ela realmente vestiu ali a camisa. e mais uma vez a gente vê a comparação com a Britney Spears nessa cena da dança, né? Que enquanto ela tá lá ensaiando, tá a produção dela lá em cima, comparando o surto psicótico que a Britney Exatamente. teve. Tipo, Exatamente. ela é a próxima Britney Spears. Eles compararam a carreira e o surto psicótico ao mesmo tempo. E eu fiquei Uhum. chocada. E eu achei interessante também que ela faz um comentário, ela pergunta para a amiga se eles estão olhando para ela. E Uhum. parece que aquilo incomoda muito ela. E ela é uma performer. Então, na verdade, aquilo não devia incomodar nem um pouco. Mas o olhar daquelas pessoas incomoda ela, porque ela sabe que o tópico é ela. Uhum. Geralmente, alguma crítica. Ou tipo, vamos cuidar porque ela pode surtar de novo. Isso. Algum tipo de julgamento está acontecendo ali em cima, Estão né? sempre julgando ela. E Uhum. aí tem também as partes com a Thalia, que eu achei muito interessante. Eles colocaram uma Sim. atriz trans, né? A Thalia é de uma revista, Vanity Fair. E aí ela faz, né, já no finalzinho do episódio também, uma entrevista com a Jocelyn, onde ela pergunta da mãe, a Jocelyn fica meio, né, retraída, não quer falar sobre isso, porque isso ainda incomoda. E ela fala também sobre a foto, pergunta o que ela vai fazer a respeito, se ela vai botar a boca no trombone, né? Se ela vai para a mídia falar e tal. E ela disse assim: vingança não é empoderamento. Então, tipo, ela tem na cabeça dela isso, tipo, pra quê que eu Uhum. vou ir? Entendeu? Que é o que ela faz naquela cena inicial lá com a produção dela de eu achei que fosse mais, porque, tipo, o que ela vai fazer? Já vazou a foto, Ela entendeu? não tem o que fazer. Todo mundo já viu, não tem o que fazer. Vou ir para a mídia fazer escândalo para quê? Entendeu? Uhum. Ela quer se empoderar de outro jeito.
que no momento ela tá achando que é mostrar o corpo. Uhum. Mais para frente a gente pode ver outras coisas. E é muito interessante essa parte da entrevista, porque me lembrou um documentário de muitos anos atrás, Na Cama com Madonna. Uhum. E a Madonna, ela não tem nenhum problema de falar sobre sexo, sobre sexualidade, sobre com quem ou com quem ela não faz as coisas. E no momento que o documentarista pergunta para ela sobre o Champagne, que era o ex-marido dela e que naquela época ela deixava bem claro que era o único homem que ela amou, ela corta o documentário, ela entra num quarto e ela fala que aquele assunto não vai ser comentado. Me lembrou um pouco isso, aquela coisa de eu eu sou do mundo, mas os meus sentimentos são meus. É. Então, aqui ninguém entra. Você pode ter a minha voz, você pode ter o meu corpo, você pode ter a minha imagem, mas o meu sentimento você não vai ter. E é o que ela faz com essa repórter, né? Só que não na questão afetiva, amorosa, mas com Isso, a mãe, né? Com a família. exato. No geral, desse primeiro episódio, a gente tem um primeiro episódio muito bom, bem construído, e eu acho que Bem merece o produzido. nosso selo, né? Bem produzido. Merece o Merece selo? ter o gostinho. Selo gostinho na tela para o primeiro episódio de The Idol. Vamos ver se os próximos continuam assim, né? Eu espero que sim. Se continuar assim, a série tem tudo para dar certo, né? Tem tudo para dar certo. E eu acho que por hoje era isso, né, Lucy? Por hoje é só. Vamos até agora, vamos esperar a semana que vem para mais comentários e ver se o próximo episódio vai ganhar o selo gostinho ou não, né? No próximo domingo a gente assiste o episódio. Na segunda-feira, vídeo sem spoiler, uma pequena análise, né, de episódio. E na terça-feira, vídeo com spoiler para vocês. Não esquece de deixar o seu comentário, se inscrever, deixar o seu like, todas as coisas aí de YouTube. Mas comenta mesmo, fala pra gente se vocês querem alguma coisa nova, mais detalhes sobre a série, o que vocês estão achando da série. Isso é muito importante pra gente. Quer saber o que eles podem deixar no comentário? Bem Hum, picante? Coloca ah, uma pimenta. ótimo, uma pimentinha. Diga quantas Vamos. pimentas esse primeiro episódio merece. É verdade. Quantas pimentas? A gente vai lá, pessoal. Tchau, até semana que vem. Tchau!